Assista agora Paul Klee. O que nós vemos é só aparência. A arte não reproduz o visível, ela torna visível. Paul Klee, O Diário de um Artista. Uma janela aberta para o mundo. Debruçado sobre o seu autorretrato, um jovem das costas para a luz. Paul Klee era antes de tudo desenhista. Procurava uma linguagem que perturbasse a ordem das coisas. Obcecado pela cor, estava à procura da passagem que o levaria do desenho à pintura. A Alemanha estava em seu apogeu cultural. Paul Klee tinha 21 anos. Alemão por parte de pai, suíço por parte de mãe, saiu de Berna para estudar belas artes em Munique, uma cidade em plena ebulição, que atraía numerosos artistas e intelectuais. Talentoso para a pintura, a escrita e a música, ele hesitava entre as 3 disciplinas. Ainda não sabia que iria se tornar um dos pintores mais importantes do século XX. Reflexões sobre a arte do retrato. Muitos irão ignorar a verdade do meu espelho. No entanto, a minha intenção não é refletir a superfície assim como uma chapa fotográfica, mas penetrar no interior. Le Roi, com uma única asa, um personagem preso ao chão. Por causa de sua enfermidade, insistirá em voar. Um anjo inacabado que irá visitá-lo frequentemente. Uma alegoria que ilustra a condição humana, dividida entre o céu e a terra, o trágico e o cômico. Sobre o cômico, poderíamos dizer que a máscara significa a arte e por trás se esconde o homem. Na primavera, eu estabeleço o seguinte programa. Em primeiro lugar, a arte da vida. Como profissão ideal, a arte poética e a filosofia. Como profissão realista, as artes plásticas. Finalmente, devido à falta de renda, a arte do desenho. O desenho é preciso, meticuloso, controlado. O refinamento de sua arte o insere na grande tradição gráfica alemã de Dürer, Cranach e Grunewald. Em Munique, o jovem Klee se associou ao grupo de vanguarda alemão chamado O Cavaleiro Azul, que reunia pintores como Franz Marc, Courbet, Maquet e, sobretudo, Kandinsky, que se tornaria seu amigo íntimo. Kandinsky era muito mais evoluído do que eu. Eu poderia ter sido aluno dele, o que eu fui de certa forma, pois às vezes alguns conceitos dele podiam esclarecer minhas pesquisas de forma positiva e encorajadora. Enquanto isso, ele escrevia um diário. Lembranças da infância, sonhos, reflexões sobre pintura e música, narrativas de viagens. Também cuidava da casa. Havia acabado de se casar com Lili,
jovem professora de piano. Félix, filho deles, ocupava seu tempo e seu espírito. E quando Lili lhe apresenta a ideia de dar mais aulas para sustentar a família, ele protesta. E quem vai cuidar da casa? Eu? Impossível. Tenho que trabalhar, não posso dedicar todo o meu tempo a isso. Mas foi o que ele fez. Em seus momentos de folga para distrair Félix, ele chegou a fazer um teatro de marionetes. As marionetes refletiam seu mundo imaginário e o permitiam fazer uma paródia do mundo dos adultos. O poeta coroado, o barbeiro de Bagdá, o nacionalista alemão, a morte. Félix Klee relembra. Meu pai criou umas 50 figuras. Fazia as cabeças com gesso ou com outros materiais, como caixas de fósforos, tomadas elétricas, madeira, ossos de boi e papel machê. Ele mesmo dirigia as cenas e criou uma marionete com sua aparência. Voltando ao ateliê. Ao contrário dos impressionistas, a questão da cor e da luz não estava em primeiro plano, e sim começar assimilando a lei dos contrastes, estabelecer o claro e o escuro, atingir a ideia da tonalidade. Sobrepondo camadas de aquarela preta, tento tornar a luz simplesmente uma manifestação da energia. Com isso, se forma uma progressão matemática do claro e escuro. Mas eu ainda não sei pintar, apesar da maneira refinada com que faço a gradação do claro e escuro. Abril de 1914. Após tantos outros pintores, Klee sente a atração do Oriente. A Tunísia é a porta iluminada que o levará até si mesmo. Terça-feira, 7 de abril. À tarde aparece o litoral africano. Mais tarde, claramente visível, uma montanha, no flanco da qual vê-se surgir, seguindo um ritmo rigoroso, a forma branca das casas. A fábula se materializa, ainda longínqua, impalpável, apesar de claramente visível. Tunis, quarta-feira, 8 de abril de 1914. A cabeça repleta de impressões noturnas do dia anterior. A arte, a natureza. Começo logo a trabalhar e pinto uma aquarela no bairro árabe. Trabalhei na síntese da arquitetura da cidade e da arquitetura do quadro, não ainda em estado puro, mas com um esforço cheio de charme em que o ambiente e a euforia da viagem se misturam. (15 de abril de 1914). Para nos prepararmos dignamente para conhecer a cidade de Cairuã, matamos a sede com chá num casamento árabe. É como um fragmento de 1001 noites. Uma refeição régia e bebidas deliciosas. Que aroma penetrante e embriagante ao mesmo tempo. Nenhuma impressão isolada, mas um conjunto. Eu realmente me sinto em casa. Uma das últimas obras dessa viagem. Devant le port de Kairouan.
pintada no dia 16 de abril. Uma revelação. A atmosfera penetra em mim com tanta suavidade que, sem notar, sinto cada vez mais segurança. A cor me possui. Não preciso procurá-la, ela me possui, eu sei disso. Eis a sensação do momento feliz. A cor e eu somos um. Eu sou o pintor. Memória, no limite da abstração. Como a música, a qual ele dedicou um pouco de tempo, a pintura é uma questão de superposições, de ritmo, de equilíbrio e de harmonia. A aquarela seria a transição ideal entre figuração e abstração? Uma passagem secreta aberta na transparência? Klee começava a ser reconhecido. Entusiasmados com seu trabalho inovador, os artistas que dão aulas na escola de design Bauhaus convidam Klee a se juntar a eles. Fundada em 1919 em Weimar, Alemanha, pelo arquiteto Walter Gropius, essa escola revolucionária é, antes de tudo, um laboratório de criação. Seu objetivo? Destruir as separações entre pintura, escultura e arquitetura e aplicar essa nova estética à vida cotidiana. O ensino estimula Klee. Ele se interessa em particular pelos jogos de equilíbrio. Estou a ponto de cair para a esquerda e estico a mão para a direita à procura de um ponto de apoio para não perder o equilíbrio. Imaginemos que essa ação se repita muitas vezes, de baixo para cima. Sobre a pedra da fundação, colocamos a pedra 1 que perturba o equilíbrio para a esquerda. Em seguida é a vez da pedra 2, que cria uma compensação para a direita. Depois a pedra 3 restabelece o eixo para a esquerda, e assim em diante até a última pedra estabilizar definitivamente a relação de equilíbrio. Klee se inspirava nas leis da física. Ele as estudava e depois as transpunha para sua pintura. Equilíbrio chancelon. Pequeno drama da horizontal. O andaime está oscilando. As tiras inclinadas titubeiam na direção das flechas e se encontram em equilíbrio pelo jogo de contramovimentos. O sentimento de verticalidade que é inerente ao homem corresponde a uma realidade viva que o impede de cair. Em alguns casos, prolongamos a horizontal como o equilibrista faz com sua haste sobre a corda bamba. Para cada uma dessas construções, Klee inventa uma técnica apropriada. Primeiro, desenha seu personagem com um lápis fino numa folha de papel. A mão deve ser levada pela linha, como o equilibrista é levado pela corda bamba. Em seguida, ele unta uma folha transparente com óleo preto para que possa transferir seu desenho para uma folha, criando manchas enigmáticas sob o calco, parecida com as de um mata-borrão. O traço não é mais direto. É transferido, enriquecido com os acidentes, com os imprevistos. Ele se impregna, se embebe com os acasos ocorridos na transferência.
Exercícios de equilíbrio e de movimento aprendem a se ligar ao essencial, à função e não à impressão exterior. Aprende-se a reconhecer as forças subjacentes. Aprende-se a pré-história do visível. Cada vez mais, paralelos entre a música e as artes plásticas se impõem a mim. Apesar disso, não consigo analisá-los. Certamente as duas artes têm uma natureza temporal. Vindo de uma família de melômanos, Clay também era músico. Felix, seu filho, relembra. Um dos 3 cômodos do nosso pequeno apartamento era reservado para a música, onde minha mãe dava suas aulas de piano. E quase todas as noites, Paul e Lily tocavam sonatas. Música moderna. Às manhãs, para se preparar para pintar, ele toca 1 hora de violino. E assim que começa a trabalhar, seu desenho se torna, como numa partitura, a transcrição de uma linha melódica. Para mim, a música é como uma amante enfeitiçada. Uma amante que inspira muitas obras figurativas. Sobrevindo de uma ópera de Mozart, A Flor de Lis é o retrato imaginário de uma cantora soprano que ele admira. As linhas se unem através de notas musicais e revelam a personagem. Uma boneca articulada, com os braços levantados, quase uma marionete. Così fan tutte. Mas a música inspira principalmente suas obras abstratas. Camada após camada, a aquarela gera nuances que se enriquecem com seus traços anteriores. As formas e as cores se interpenetram. Clay pinta como um músico, nota após nota, sobrepondo os temas. Seja ao tratar do ritmo, da medida, das repetições, das variações ou dos silêncios, é o tempo que se encontra no centro de sua obra. Em outras composições, aparecem as ressonâncias, os intervalos, como uma divisão do tempo. Nesse sentido, a pintura polifônica é superior à música, na qual o domínio do tempo é espacial e onde a noção de simultaneidade se revela ainda mais rica. Na Bauhaus, para preparar suas aulas, Clay constrói móveis unindo hastes flexíveis, elásticos e fios. O corpo docente reunia algumas das pinturas mais marcantes do século. Dentre os mestres da Bauhaus, Lionel Feininger, Vassily Kandinsky, o amigo que ele reencontrou, Oskar Schlemmer e Georg Murer. Clay é encarregado das aulas teóricas de composição pictórica. Aula do dia 13 de fevereiro de 1922. O exercício de hoje propõe a combinação de estruturas sólidas e fluidas.
o resultado final deve ser a composição rítmica entre o fixo e o móvel. Então nós temos duas figuras simbolizadas por um círculo e uma reta. Como fazer para que esse encontro seja uma fonte de riqueza? Um de vocês respondeu com essa forma. Em si, ela poderia significar alguma coisa. Uma luminária com um pé, um vaso alargado no meio, o pêndulo de um relógio ou qualquer outro objeto. A simples fusão de um objeto só pode constituir aqui uma vulgar solução de superposição. Nenhum conflito orgânico entre o círculo e a reta, nenhum espírito. Agora vamos passar uma riba de madeira por trás de um fundo de garrafa, uma lente ótica e uma bola de vidro. No primeiro caso, o círculo é mais forte do que a reta. A reta será deformada assim que adentrar o círculo. Por sua vez, o círculo não muda. A vitória é do aspecto fluido sobre o sólido. Segundo caso, a reta utiliza sua força de penetração mais violenta. O círculo será modificado por ela. Então é a reta que vence. Finalmente, as duas figuras concorrem, ambas a se modificarem por um fenômeno de assimilação recíproca. O círculo não é mais um círculo. A reta não é mais uma reta. Vou escolher cada vez, segundo o espírito da composição, um ou outro motivo, e vou obter uma formação de combate ou de amizade. Em 1927, para dar um rosto a essa demonstração, Klee tenta pessoalmente o exercício. Ele terá como título Éclair physionomique. Será que com essa obra, Klee pressente a ruptura histórica? Imagine que você está morto e após longos anos de inexistência você pode milagrosamente observar a Terra. Ao ver um simples poste aos pés do qual um cão velho levanta a pata, você será incapaz de conter um choro de emoção. Klee é, antes de tudo, pintor do sonho e da poesia. Mas mesmo assim é um artista disciplinado. Ele trabalha sem descanso em várias telas ao mesmo tempo. Para ter sucesso no que fazemos, é essencial nunca trabalhar tendo em mente uma imagem final. Pelo contrário, devemos nos dedicar inteiramente ao que está sendo pintado. Tudo se resume em duas palavras: vontade e disciplina. Ele passaria a vida inteira entre o sonho e a classificação. Poeta, filósofo. Eis que, de repente, me torno burocrata, tendo que estabelecer um longo catálogo de minha produção artística. Uma classificação que distingue as obras realizadas com o uso de modelos daquelas realizadas, baseadas apenas na imaginação, com uma menção especial para as que ele considera mais importantes e que irá conservar. Ele cria, pinta e emoldura suas telas com metodologia. Se às vezes meus trabalhos suscitam uma impressão de primitivismo, isso se explica pela disciplina com a qual restringo as variações. Então é o contrário do primitivismo. Cézanne é um mestre propício à minha instrução, muito mais do que Van Gogh. Klee associa o rigor mais austero à fantasia mais livre. Para dar um título às suas obras,
Ele tira de seus poemas da juventude expressões que vêm enriquecer a imagem, como um contraponto. Por exemplo, La Machine à Gazoulier. Un Regardant Nabre, poema de 1902. Os passarinhos são invejáveis. Eles evitam pensar no tronco e nas raízes. E, satisfeitos em si mesmos, se balançam o dia todo, ágeis, e cantam nas extremidades ramificadas. Um certo fogo jorra para cima e pela mão se espalha na folha, sob a forma de faísca, para voltar aos olhos seu lugar de origem. Sem dúvida, mais longe ainda, mas cuidado, sem se afastar completamente deste mundo, nunca deixe essa faísca se apagar. Quando a necessidade surgir, leve seus alunos para a natureza. Deixe que experimentem, que vejam como um botão se forma, como uma árvore cresce, como uma borboleta nasce. Eles também se tornarão tão ricos e tão determinados quanto a natureza, pois a contemplação é uma revelação, um olhar sobre o ateliê de Deus. É aí que repousa o mistério da criação. Andarilho incansável, observador minucioso de pequenas coisas do mundo que o rodeia, Klee sabe que é no detalhe que ele irá encontrar o que procura. Ele não vai em direção à natureza como um pintor vai até o motivo. Ele a observa, não para reproduzi-la, mas para descobrir sua essência. Antigamente pintávamos as coisas que podíamos ver na Terra, que gostávamos de ver ou que gostaríamos de ver. Hoje em dia, a relatividade do visível se tornou uma evidência e aceitamos ver apenas uma simples partícula na totalidade do universo. Para Klee, as leis da natureza são parecidas com as do processo de criação artística. O pintor evolui numa época em que o desenvolvimento das ciências e das técnicas amplia os limites da percepção e propõe novas representações de mundo. O acesso ao que era até então invisível se torna possível. Ele faz dessas descobertas a transposição artística. Klee está em osmose com a natureza. Ele a vê em seu movimento. Numa folha de árvore, por exemplo, ele observa os fenômenos de crescimento mais elementares e o transpõe para sua composição. Para ele, uma obra pode nascer, se desenvolver e se organizar como uma planta. O crescimento é um movimento progressivo da matéria em uma base imóvel. No domínio terrestre, o movimento precisa de energia. É a mesma coisa com o traço, a linha e os outros elementos da criação, que são a superfície, a tonalidade e a cor. É num ponto muito distante, na origem das coisas, que eu me coloco. Lá onde eu penso encontrar ao mesmo tempo as fórmulas do homem, do animal, da planta, do mineral, dos elementos e de todas as forças em revolução.
Desde suas aquarelas tunisianas, Klee aprofundou suas descobertas cromáticas a partir de estruturas quadriculadas. Também encontramos a influência de Bauhaus no que ele tem de construtivo e de abstrato. Através de múltiplas variações, ele incessantemente explora essas possibilidades. As obras de Cézanne, de Picasso e de Braque, descobertas em Paris em 1912, deixaram sua marca em Klee. Mais decisivo ainda foi sua visita ao ateliê de Robert Delaunay, que se afastou do cubismo para se consagrar à cor pura. Robert Delaunay encontrou uma solução radical, surpreendente. Seus quadros são inteiramente abstratos, sem nenhum motivo figurativo conhecido, mas com a própria cor como assunto. Eles parecem ter uma existência autônoma. Para Klee, a influência de Delaunay será determinante. Mas como passar do círculo cromático aos quadrados do tabuleiro de xadrez? Primeiro, um fundo preto, representando o espaço. Seu desafio? Se inscrever na referência original do que é o preto e, ao mesmo tempo, conectar as cores entre elas. Um diálogo óptico, uma dialética através da qual cada cor se mostra com uma densidade luminosa que determina sua superfície. Para Klee não há estrutura, somente a cor. Cada superfície deve se instalar, defender sua verdade e encontrar seu lugar adequado. Nesse conflito entre luminosidade e densidade, quantidade e qualidade, ele precisa encontrar o equilíbrio absoluto das forças presentes. Pergunta: como reequilibrar duas cores em oposição? Se um vermelho puro pesa mais do que um vermelho claro, teremos que acrescentar um vermelho escuro. André teria, como dizem, organizado o repouso. Eu gostaria de organizar o movimento. Os olhos percorrem a superfície como um animal que pasta, como se começassem a absorver primeiro o que os atrai. Depois, uma vez que digeriram, passam as coisas secundárias. No universo, o movimento é o dado essencial, a base do futuro. Montagne Sacrée de Delphes, ponto de encontro de músicos e poetas. O Parnaso acolhia as musas Apolo e Dionísio. 30 anos antes, durante uma viagem à Itália em 1902, ele ficou muito impressionado pelos mosaicos de Roma, de Nápoles e de Ravenna.
1932, Ad Parnassum. Nessa obra importante, Klee está no auge de seu caminho em direção à luz e à harmonia. A invenção técnica é essencial e estimulante para ele. Cada experiência abre novas portas. Ponto, linha, superfície, cor. Superposição, justaposição. É assim que eu retorno à velatura. Vou provavelmente associar a ela o famoso pontilhismo. Diferente de Seurat, ele não procura reproduzir os fenômenos ópticos da luz. Trata-se, através da superposição, de criar um efeito de profundidade, de ritmo, de movimento. Em um fundo colorido, ele dá um toque de branco. Sobre ele, um toque de cinza ou colorido. Camada sobre camada, ele monta um jogo de transparências. Através da superposição desses traços, ele transmite à tela todas as etapas de seu trabalho, todos os segredos de seus gestos. Às vezes eu imagino uma obra de grande dimensão que cobriria os domínios completos dos elementos, do objeto, do conteúdo e do estilo. Vai continuar sendo sempre um sonho, mas é bom acreditar nele de vez em quando. Na arte nunca se precipita nada. É preciso sempre deixar a obra desabrochar ao seu ritmo e se um dia ela chegar à maturidade, melhor ainda. De janeiro de 1933. Minha querida Lili, Hitler se tornou chanceler num gabinete em que ele não tem a maioria. Estou preocupado. Alguns tentam galgar posições diante desse espetáculo da política interna alemã. Lamentável como ela foi e ainda é. Mas eu não acredito mais que seja possível ajudar a massa. Ainda há muitas coisas a fazer. O povo é decididamente muito despreparado para a realidade. Nesse assunto, ele é muito estúpido. O artista se vê confrontado com a história, com o cotidiano da Alemanha em 1933. Descobrimos um homem aflito, que sofre, que reage e se exprime em silêncio através do seu trabalho. Sua arte se transforma em figurações rabiscadas, nervosas, às vezes violenta. 245 desenhos apenas nesse ano. Em 17 de março de 1933, seu ateliê é investigado pelos nazistas. Klee deve provar que não é de origem judia. De abril de 1933, minha querida Lili.
Fazer qualquer coisa contra injúrias tão grosseiras parece indigno de mim. Mesmo se eu fosse judeu, isso não mudaria em nada o valor da minha pessoa e da minha obra. Um judeu ou um estrangeiro não são necessariamente inferiores a um alemão. Eu não tenho o direito de abandonar esse ponto de vista, a menos que eu me torne imortalizado pelo ridículo. No dia 21 de abril, classificado como incompetente, Klee é retirado do cargo de professor que ocupava nas Belas Artes de Düsseldorf desde a sua saída de Bauhaus. Dia após dia, fica cada vez mais profundo o abismo entre o homem e esse mundo que ridiculariza os valores humanistas. Como seu amigo Kandinsky e muitos outros, ele é estigmatizado. 2 de dezembro de 1933. Querido Felix, agora fui expulso. Amanhã à noite, com toda certeza, vou sair daqui. E chegarão os belos dias de Natal, em que os sinos soam na cabeça das crianças. Eu envelheci um pouco durante essas últimas semanas, mas não quero deixar transparecer nada da minha amargura, ou então ela será temperada com humor. 2 dias depois, no dia 24 de dezembro de 1933, humilhado, ele foge da Alemanha para se refugiar em Berna, na Suíça, seu país natal. 1937. Com outros pintores, Klee é ridicularizado em exposições de propaganda que os nazistas organizam para difamar uma arte que eles definem como degenerada e que comparam a de doentes mentais. 100 obras suas são confiscadas e retiradas dos museus alemães. Sou eu que estou mancando ou é a Europa? Meu caro Kandinsky, a época é bem importante, mas poderia ser um pouco menos. Queria tanto acreditar na Europa. Para mim, tudo depende da qualidade do meu trabalho, é claro. E até hoje nada pode me impedir de continuar no meu caminho. Espero que seja assim para você também. Berna, 1938. Sofrendo de uma grave esclerodermia, Klee sabe que lhe resta pouco tempo de vida. Festas, passeios, trabalho. Entre dores e serenidade, esse declínio inevitável desprende dele forças sobre-humanas. Visita de Kandinsky, de Braque, de Picasso. Perguntando sobre sua impressão, Picasso posicionou-o entre Pascal e Napoleão. Em Salá de Camará, nessa paisagem retirada do mundo terrestre, como um equilíbrio entre o passado e o futuro, entre a indiferença e a gravidade, uma ilha doce e amarga, como sugere o título. Não devemos ficar assustados ao misturar elementos menos digeríveis. Só é preciso esperar que essas coisas menos fáceis de assimilar não venham romper o equilíbrio. Dessa forma, a vida é certamente mais cativante do que uma vida burguesa bem organizada. Cada um poderá, de acordo com seu gosto, buscar o doce ou o salgado em cada uma das taças. Um homem desamparado finge ignorar o poder mortal e demoníaco simbolizado por uma serpente. Cores tenras, primaveris, barradas pela dureza de linhas pretas simbolizando o destino. Embaixo o número 1, o único, e a sabedoria sorridente que envolve o homem com sua echarpe cósmica, o tranquilizando. Uma alegoria abstrata do retorno à origem?
Insular do Camará anuncia suas últimas obras. Ocupado por sinais enigmáticos, outro mundo se impõe, simbólico, inquieto e sereno. O poeta Heinrich Reinhardt escreveu um dia: sorrir como se a morte fizesse cócegas com sua foice. Em 1939. Para abrir uma passagem entre o presente e o além, o pintor se volta para suas queridas figuras aladas, uns 30 anjos apenas nesse ano. Alguns riem, outros choram. Sejam angelicais ou demoníacas, essas figuras emblemáticas o acompanharão até a morte. Num desapego divertido, essas criaturas permitem que ele afaste o seu medo e o transforme em sorriso. Elas exprimem, sobretudo, seu estado de espírito do momento, equilibrado entre a vida e a morte. O diabólico vai se fundir com o celeste. O dualismo não será tratado como tal, mas em sua verdade contraditória. Paralelamente a essas figuras com traços longos, ele cria uma série de personagens cujos membros se desarticulam, cujos corpos se desagregam, como a época, como ele próprio. Como se tratasse de marionetes trágicas, cujos diferentes elementos se vissem dispersos de repente, como as peças de um quebra-cabeça enigmático. Na obra final, o pincel se encarrega da matéria, pinta imagens esquemáticas que vão de encontro ao essencial. A partir de 1935, esse traço largo, bruto, grosseiro, quase infantil surge e será o traço de sua última expressão. Naturalmente, eu não chego por acaso ao caminho fatal. A maior parte dos meus trabalhos mostra e proclama: chegou a hora. Deixando para trás mais de 9.000 obras, dentre as quais a última que ficara inacabada, Paul Klee morre no dia 29 de junho de 1940 em Locarno. Neste mundo, nada pode me segurar, pois eu resido tanto com os mortos como com aqueles que ainda não nasceram. Um pouco mais perto da criação do que o costume e, apesar disso, ainda bastante distante. Versão brasileira, Bravo Studios.
no Caminhos da Escola, Educação para a Cidadania. É o que mostra a Escola Estadual Julieta Caldas, em Taboão da Serra, São Paulo. É, na verdade, um trabalho de justiça restaurativa, quando você tira a questão da punição e abre canais de diálogo. Às vezes é só o que falta, né? Só a questão do diálogo mesmo. Ajuda você já estar preparado para a vida, não só do lado do preconceito, assim, do lado do trabalho. Também ensina os seus direitos, o que você tem que correr atrás, o que você não deve, o que você tem que aceitar, o que você não deve aceitar. No bate-papo, o convidado é o tenista Fernando Meligeni. Ele troca uma ideia com o pessoal da Escola Técnica Guaraci Silveira, em São Paulo, sobre escolhas profissionais. Quantas pessoas a gente não conhece que fazem certas coisas, certas profissões e são infelizes? A grande maioria. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente encontra uma maneira de ser bem-sucedido. E na segunda fase do desafio Cozinha das Américas, os grupos vão ter que criar pratos que levam somente ingredientes do continente americano. Não perca o episódio de Caminhos da Escola. Hoje, 8 da noite. Quando olha para cima, você vê as estrelas brilhando contra um céu negro. Mas é difícil identificá-las. Se você revelá-la em negativo, fica mais fácil. Esta é uma das fotografias que Hubble tirou em 6 de outubro de 1923. Entre essas duas linhas pretas, há um ponto bem pequeno que ele marcou como VAR, com um ponto de exclamação. VAR significa estrela variável. Depois que Hubble encontrou essa estrela variável e estudou a intensidade do seu brilho e o intervalo de tempo que ela levava para brilhar e apagar, ele pôde calcular a distância dela. E a resposta que ele obteve foi 2 milhões de anos-luz. Algo como 40 vezes mais longe do que qualquer coisa na Via Láctea. Era uma parte completamente diferente do universo. Essa foi a prova de que o universo era muito maior do que os seus rivais afirmavam. Criador de imagens surpreendentes, Maurits Escher dedicou sua vida às artes gráficas. Burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk, behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ele ficou conhecido por utilizar a ilusão de ótica nas construções impossíveis, na divisão regular do plano e nas metamorfoses em xilogravuras, litografias e meios tons. Speelde mij hoofdzakelijk niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de Moorse invloeden, die broodjesdaken bijvoorbeeld, samen met rotspartijen was dat... documentário que expõe a vida e a obra desse artista holandês com revelações de seu diário, dos problemas pessoais e da constante busca por inspiração. Não perca Metamorfose, quarta, 10 de novembro, 10 da noite, aqui na TV Escola. Assista agora Como a Arte Moldou o Mundo. As imagens dominam nossa vida. Elas influenciam nosso comportamento, nosso pensamento e até nosso sentimento. Elas nos moldam e nos definem. Mas afinal, por que estas imagens, as figuras, símbolos e arte que vemos ao nosso redor todos os dias exercem um domínio tão grande sobre nós? A resposta encontra-se não aqui, em nosso tempo, mas milhares de anos atrás. Porque quando nossos ancestrais milenares produziram as primeiras imagens do mundo deles que tinha sentido, eles criaram um legado visual que ajuda a dar forma ao nosso mundo.